entender que existe uma Bíblia gnóstica que não é igual à Bíblia católica ou evangélica, e ela tem algumas coisas muito diferentes. Ela foi descoberta em 1945 somente por alguns beduínos camponeses lá no Egito, em Nag Hammadi, numa cidade. Então, por 2000 anos, quase aí 1500, 1600 anos, ficaram perdidos alguns livros que são dos apóstolos de Jesus. Então, de Pedro, Felipe, Maria Madalena, eles escreveram livros os quais a humanidade não pôde conhecer devido à falta de conhecimento na época ali e de vontade ali das autoridades que dominaram o Império Romano, de que as pessoas conhecessem o que é realmente a espiritualidade que Jesus veio trazer. Então, naquela época, as pessoas queriam manter o poder, usar a imagem de Jesus, as palavras de Jesus, como uma forma de dominar as pessoas e não uma forma de ficar e fazer as coisas acontecerem para si mesmo, de autoconhecimento e de busca. Então, esse conhecimento ele é muito importante. Eu acredito nisso, para mim é uma coisa que me traz muita paz, então eu gosto de compartilhar. Então, quem quiser comentar, se já leu os livros apócrifos, já leu o livro de Enoque, que é muito que as pessoas leem, já leu o livro de O Evangelho de Tomé também, que é muito famoso. E além desses livros, existem mais 50, 60 livros aí que trazem informações sobre o que Jesus falou somente para os discípulos ali, somente para João, somente para Pedro, para Maria Madalena, e ficou perdido. Então é muito importante você ter esse conhecimento, você que já lê a Bíblia, já entende, conhece, ou já foi em alguma igreja e não se adaptou. Aqui eu não falo muito para as pessoas que estão na igreja ali, se você está numa igreja evangélica, numa congregação, no Testemunho de Jeová, ou Mormon, ou católico, continue onde você está, fique bom. Aqui a minha intenção não é falar para você sair da onde você está, mas aqui é para as pessoas que foram nessas igrejas, foram em várias religiões e não se encontraram e não tiveram ali preenchido todas as suas respostas, aquelas perguntas que você tem. Então, para mim, aqui é um espaço para essas pessoas. Oi, Kevin, tudo bem, meu amigo? Boa tarde aí. Faz tempo que eu não faço live, agora vou fazer uns fins de semana, estava trabalhando, agora vou dar um tempo e focar mais para fazer live. Então, o intuito aqui não é realmente converter ninguém, tirar ninguém de uma religião ou de igreja, não. O intuito é realmente trazer o conhecimento que existem esses livros e que vocês leiam. Por isso que eu bato muito na tecla. É importante você pegar a Bíblia gnóstica, não precisa comprar o meu livro, não precisa pesquisa no Google, Biblioteca de Nag Hammadi, baixa em PDF. Tem várias opções. No Kindle eu coloquei lá R$5, que é o máximo que a Amazon permite de mínimo. Se tivesse R$1 lá, eu colocaria ali para você ver no Kindle, mas quem não tem, coloca e vê. Mas o importante é que você conheça. Se você acredita em Jesus... Oi, Laís, tudo bem? Como você tá, minha amiga? Bem saudade também, ficou sem WhatsApp aí, né? Então, isso daqui é para realmente as pessoas que estão afastadas da igreja, que não conseguem, num pastor, num padre, num papa, se preencher. Tem pessoas que vão lá na igreja e são felizes. Então, essas pessoas têm que continuar fazendo isso, que são, nós chamamos, existem 3 tipos de pessoas. Tem as somáticas, que elas vivem para a alma, tem as espirituais, que elas vivem para o espírito, e tem aquelas que são as materiais, que vivem para a carne, que vivem para o mundo mesmo. Então, não adianta você ou eu tentar mudar isso, essa natureza. Então, tem pessoas que realmente não têm intenção nenhuma de buscar coisas espirituais, só querem viver mesmo pro material, e não tá errado, é a natureza dela. Oi, amiga. Esses desafios são bons, nunca vai acabar. O gnosticismo é interessante. Jesus falou: se eu sofri, vocês vão sofrer também. Se eu fui perseguido, vocês vão ser perseguidos também. Então, cada vez que você for se iluminando mais, você vai ser mais e mais visto pelos arcontes, por esses poderes, por esses espíritos. E eles procuram pessoas que têm mais energia, mais luz, para eles sugarem essa energia. E quando nós somos gnósticos, nós temos essa luz interior, e a maioria das pessoas não tem
essa noção. Aí você começa a despertar, mas ainda você não está completo. E aí nos momentos que você às vezes se afasta do Pai, que não está com a luz perfeita, porque no Evangelho de Filipe, não sei se você leu, Laís, o Kevin também estava lendo uma época, que fala assim: aqueles que se vestiram da luz perfeita, as potências malignas não vão poder vê-los nem detê-los, porque se elas pudessem vê-los, elas iriam detê-los, tá? Então a gente tem que se vestir da luz perfeita e se tornar luz perfeita. Então enquanto a gente não se torna a luz perfeita, sempre vai esse altos e baixos. Às vezes você tá ali, aí você busca, mas às vezes por alguma um momento de medo que você tem, você perde um pouquinho a fé ali, essas autoridades eles conseguem te ver, aí eles te atacam, aí você busca de novo a relação da mãe, do Espírito Santo, de Jesus e se une dentro de você, aí você se torna invisível de novo. Aí você vai no dia a dia, fica com inveja de alguém, com raiva de alguém, ou sei lá, fica triste, magoado, e aí isso acontece. Então não é uma coisa... Você pensou, tá com depressão até, amiga? Então... esse ponto é muito importante. O Jung chamava que era a noite escura da alma, né? Que a gente às vezes está ali buscando, se conhecendo e acaba às vezes querendo ficar sozinho, querendo ficar sem ânimo de fazer nada, tal. Então você tem que sempre buscar em Deus, buscar conhecimento, mas se você se deixar abalar, e o reino de Deus é dos solitários, isso é muito difícil das pessoas entenderem, porque a câmara nupcial... Está escrito lá que só entra o solitário e o eleito, e as virgens, né? Isso no sentido de que você está sempre rodeado de pessoas, tá, Laís e Kevin também? Vocês estão sempre acostumados a servir a Deus, parece que é estar no meio de uma igreja com um monte de gente. Estar ali, você depende daquele coral cantando, aquele louvor lá e o pastor falando, que aquilo é um suporte para você. Mas você manter essa fé sozinho, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, isso é muito difícil. Isso quebra um paradigma muito grande das pessoas. E aí as pessoas acabam pensando, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Mas eu deveria me afastar ou não das pessoas? Mas eu tenho... Então fica uma confusão na sua mente que você não entende. E o segredo é assim, Jesus ele sempre se reunia com os discípulos, com as pessoas, e depois ele tirava um tempo para ir para o monte. Ele falava, fica aqui que eu vou lá no monte falar com o Pai. Então ele sempre sumia e ficava ali sozinho. Então a gente tem que conseguir fazer isso, mas também não totalmente se afastar das pessoas. Então a gente vive no mundo, nós somos reis imortais dentro desse reino mortal. Então você não tem que se afastar de nada. Jesus comia, bebia com os pecadores, fazia, vai na festa, curte, isso não te contamina. Se você ficar com essa religiosidade de medo, não vou falar com as pessoas, não vou sair, você está sendo igual aos crentes, igual aos católicos, que eles têm regras, os muçulmanos. No gnosticismo não tem, você tem que viver na liberdade. E essa liberdade é andar com Jesus, é viver e confiar. E aí realmente vai ter momentos que você quer, realmente você acha assim, todo mundo está errado, todo mundo está e eu estou, mas eu não posso falar para as pessoas. Mas esse sentido é o seguinte, você tem que ser luz no mundo e sal da terra. Então, você não pode se iluminar para se esconder. Jesus não falou assim, uma candeeira, uma lanterna não é acesa para ficar debaixo da mesa. Quando acende uma luz, é para colocar no telhado, acima, para que todos que entrem vejam essa luz. Então, é muito importante você busca realmente a iluminação, você lê, você compreende as escrituras, tal, as palavras de Jesus, mas você tem que ao mesmo tempo ir para o mundo, você tem que estar no mundo, você tem que estar em convívio com as pessoas e conversar com elas, e não precisa ficar falando do gnosticismo, falando de Jesus, ser aqueles que convertem as pessoas chatos ali, ficam falando. Só a sua presença no lugar vai iluminar aquele lugar. Jesus não chegava nos lugares gritando, falando e pregando. Ele chegava e a aura dele, o poder dele iluminava todo lugar. Aí o cego lá gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher vinha, a multidão tocava nele, saía dele poder, mas a maioria das vezes ele não estava nem aí. Ele só estava andando. Igual quando ele queria pegar água lá e falou para a mulher, pega água para mim aí. Aí a mulher simplesmente falou, vocês acham que Deus está lá em Jerusalém e a gente acha que está aqui em Samaria, aqui em Israel. E Deus falou para ela, olha,
Para mim não tem nada de monte, nada de morro, nada de templo. Para mim o Pai é espírito. E o que importa é que os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito e em verdade. Ele fez a maior revelação do mundo para uma mulher que ele conheceu ali no poço. E os discípulos nem estavam. E se ela não tivesse comentado, ela foi lá, falou para as pessoas que ele era realmente o Salvador, aí trouxe as pessoas. Então, em qualquer momento ali que você está num cafezinho, conversando com alguém, isso realmente vai trazer, às vezes, e abrir para que você possa, e a pessoa possa perguntar para você. E aí, a partir do momento que a pessoa pergunta para você, aí você fala. Você pode perceber, eu não fico muito enchendo o saco de vocês, mandando mensagem, falando, ó, isso daqui não. Porque se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês me mandam, vão me mandar. Eu sei disso, só vocês sabem que eu estou aqui. Então, Jesus sempre está aqui. E eu gosto que vocês sejam independentes. Porque se eu ficar muito ensinando, fazendo muita live, fazendo muitas coisas, é para você ficar dependente de mim. Você vai pensar que eu sou o seu superior, que eu sou um pastor, que eu sou. Eu não sou, eu sou um irmão. Então eu não posso ficar te enchendo a paciência, fazendo e querendo falar o que você deve ou não fazer. Você tem que buscar no Espírito, buscar em Deus. E Ele está em você. Você tem capacidade. Isso é um processo. Então, realmente, eu sei, às vezes eu falo tal, mas pode me mandar, sempre que tiver dúvida, tiver alguma coisa, ou quiser conversar, eu sempre estou aqui, tá? Vocês podem ficar à vontade. Então, esse é o ponto que a gente tem que realmente entender. Jesus, ele não tinha muito... Até nesse livro do Pício e Sofia, que eu vou ler aqui agora, é interessante, que Jesus, ele não ficava falando para as pessoas. Ele conversava. Então, normalmente a Maria Madalena fazia uma pergunta e ele respondia. Ela interpretava e ele respondia. E aí o Pedro até ficava, pô, mas você só responde ela ou tal. Você só fala com ela. Ele fala, ela que pergunta, você fica aí com medo e tal. Então esse realmente você tem que ser curioso, tem que buscar e aproveitar. Tem o Osho também, tem os livros dele, que eu gosto muito. Tem o Tantra Suprema Compreensão e Nem Água Nem Lua. E aí ele fala em um deles, eu não lembro qual, que convidaram ele para ir num programa de rádio para falar sobre iluminação e tal. E aí ele falou, eu não consigo falar, eu não consigo do nada, vou falar sobre iluminação. Ele falou, eu preciso que seja uma troca, que alguém pergunte para mim. Aí o dono da rádio lá falou para ele, tá bom, então eu vou colocar uma plateia, umas pessoas aqui da produção, que vai ser como uma plateia, como se eu estivesse falando para elas. Aí ele falou, não, elas têm que perguntar para mim, não é só ter alguém para eu olhar para falar. Eu sou como uma fonte, as pessoas têm que jogar o balde para pegar a água, eu não vou ficar jorrando. Então eu sou como um poço, né? Não a fonte fica jogando, mas é como um poço que você tem que ir lá e buscar. E aí ele colocou e alguém ficava lá perguntando e tal. E esse é o ponto. A gente tem que buscar em Deus. E Deus não vai ficar falando com você. Você tem que clamar, você tem que buscar. O Pai está dentro de você. Mas ele vai ficar com uma força estável ali, parada. Enquanto você não clamar, não buscar em oração, em meditação, ele não vai falar com você. Às vezes até eu quero que Deus fale comigo 24 horas. Aí tem hora que... Só que eu tô sempre ali, às vezes preocupado com alguma coisa. Trabalho aí que eu tenho que parar. Aí ele fala para mim, não se preocupa, o trabalho passou... Deu 5 horas, você saiu, agora você para. E aí eu paro, volto para o meu interior e aí começo a ouvir quando ele quer falar e aí eu pergunto também quando eu tenho dúvida. Ô Felipe, tudo bem? É igual eu tô falando, né? Tava muito tarde, tava trabalhando bastante até de fim de semana aí. Boa tarde, irmão, tudo bom? João, tava trabalhando bastante, então eu até falei, deixa eu parar e fazer umas lives. Eu apaguei vários vídeos de lives, eu comprei um celular novo. Aí eu apaguei as lives, que eu guardo live de 2 anos atrás, 3, aí quando eu quero postar, eu pego os vídeos delas. Aí eu vou e posto. Aí eu falei, se eu apagar, aí eu sou obrigado a fazer novas lives para poder postar, tal. Que tu pode ver, quando eu postar live que eu tô com a barba, é que é antiga. Se eu postar algum vídeo, tá? Que agora eu tô de cavanhaque. Então a gente tem essa diferença. Mas eu vou tentar fazer mais, mas eu tô postando bastante. Talvez o algoritmo não mande para vocês, mas sempre entrem no meu perfil, pesquise, porque eu tô postando vários vídeos aí interessantes. Principalmente sobre Maria Madalena, sobre Sofia, que eu acho que a maior
falta no mundo e o que Jesus trouxe foi esse conhecimento da mãe. Então, entender que o Espírito Santo é a mãe, é a Sofia. E isso é muito difícil, quebra um paradigma muito grande. Oi, pastor Eliane. Então, quebra um paradigma muito grande, porque as pessoas... Eu estava até conversando com o professor de inglês esses dias, e aí eles falando assim, o Espírito Santo. Aí ele falou, na Igreja Católica o Espírito Santo é isso, o Espírito Santo a gente faz. Eu falei, mas você sabe o que é o Espírito Santo? E tipo, as pessoas falam, mas eles não entendem. E o Concílio de Nicéia, algumas coisas, eles trouxeram aquela noção da trindade, que os três são um. Aí a pessoa normalmente vai falar, o Espírito Santo é Deus, e Jesus é Deus e o Pai, e eles são a mesma coisa. E não é. Então, essa diferença entre eles, e que cada um faz uma coisa, e que cada um é uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eles são um, isso é muito difícil para as pessoas compreenderem. Então, eu estou batendo um pouco mais na tecla para trazer esse conhecimento, porque Jesus mesmo falou, se eu não for, o Espírito Santo não vai vir, que é o Consolador. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, e o Espírito Santo, a Sofia, que faz você lembrar das coisas que Jesus falou, ela que vai estar em você e falando com você até o fim dos tempos. Então vai chegar no fim, que a graça, depois o Espírito Santo vai ser retirado. A Sofia sai daqui, e aí as pessoas realmente que são gnósticas, que têm o conhecimento de Jesus, vão subir, vão despir-se desse corpo, e aí as outras pessoas vão ficar aqui com os arcontes, e os arcontes se destruirão, e aí o fim virá. Então, eu acho que está muito próximo, né? A gente vê os sinais aí, eu não gosto de ficar alarmando, nem a gente não se preocupa. Gnóstico, você não se preocupa muito, nem deve temer o fim dos tempos. A gente não pensa muito no material. Se vem o anticristo, se vai ter guerra. A gente não se identifica com esse corpo. Então, qualquer coisa que aconteça com o corpo, para a gente é mais próximo de estar com Jesus. Então, quanto mais rápido a gente se despir e voltar à luz, que é do lugar de onde nós viemos, é o melhor. Quando a gente está aqui... Ô Marcos, tá bom? Quando a gente está aqui, está tudo bem, a gente está cumprindo a vontade de Deus. Igual Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto ele está em carne, ele fazia a vontade de Deus, mas ele sempre estava com muita vontade de voltar para o Pai. E assim a gente tem que estar sempre ansioso, não querer sair e se matar, não, mas a gente tem que estar sempre ansioso para estar com o Pai. Isso é uma coisa muito diferente que eu vejo sobre os crentes ou sobre católico e tal, porque eles falam que acreditam no paraíso e tal, mas ninguém quer ir. Eles querem viver o máximo possível aqui, eles sempre estão buscando ganhar dinheiro, ficar rico, para viver aqui da melhor forma. Então hoje o evangelho da prosperidade, essas coisas, faz com que as pessoas pensam que tudo gira em torno do mundo. Então sempre quer acumular riqueza. Jesus falou, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então se você acumular muito tesouro aqui na terra e buscar muitas coisas na terra, seu coração sempre vai estar na terra, nunca vai estar no céu. Então a gente tem que acumular tesouros no céu. Então, como você acumula esses tesouros no céu? Como você acumula essa riqueza? E no reino dos céus, não é o céu, quando eu estou falando aqui, não é tipo, vamos ter lá dentro tem um tesouro nosso, mas é interior, o reino de Deus não é interior. Então, você tem que sempre, dentro de você, acumular mais e mais coisas boas, para que você possa ter sentimentos bons, uma boa conhecimento do Pai, e essa paz, a paz interior, que é o repouso, que é a iluminação, quando você entende que você é um com o Pai, com a Mãe e o Filho, e nada te abala. Ô Charles, tudo bom? Que bom, veja meus vídeos aí, tem bastante vídeo muito legal aí no meu canal, também na rede vizinha lá, Escola Gnóstica Cristã, e tem muita coisa aqui também no perfil. Ô Marcos, como tá? Tá bem? Faz tempo que eu não faço live, né, meu irmão? Tá tudo certo as coisas aí? Onde você mora? Então é muito importante. Eu vou ler aqui, Charles, Marcos, Laís, todo mundo que tá aí, o Kevin, eu vou ler um pouco do livro Piste Sofia, que está na Bíblia Gnóstica Proibida, e eu vou trazer alguns paralelos aqui, se tiver, mas vocês podem escrever aí se alguém tiver dúvida, tá? É uma parte muito importante que Jesus fala como
foi criado e como nós somos criados no ventre da nossa mãe quando a gente nasce. Então, como é criada a alma, como o espírito falsificado é colocado para nos desencaminhar ao longo da vida, como o destino, que é um arconte, que ele determina a nossa hora da morte, ele fica também ali ajudando o espírito falsificado para que a gente não desperte. Eu acho que esse é um conhecimento muito bom e muito importante que Jesus trouxe e ninguém conhece. Talvez o livro Psicosofia seja um dos mais conhecidos do gnosticismo, mas menos compreendidos, que é um pouco difícil, e também é como ele é grande, as pessoas não chegam nessa parte aqui no final, ou passam, mas eu acho que é importante. Eu gosto de postar alguns vídeos de inteligência artificial, que o povo posta, ou que eu pego, mas eles realmente são muito superficiais, o que as pessoas falam, ninguém se aprofunda para ler os livros, para entender. É muito fácil colocar lá e falar, mas você pegar, ler e entender realmente o que Jesus quis dizer e como é essa ideia do espírito falsificado, do poder dos arcontes, como eles dominam as pessoas, isso poucas pessoas sabem e compreendem. Então vocês podem perguntar, mas prestem atenção para vocês aprenderem isso, porque pode mudar a vida de vocês. Então aqui, Anderson Santos de Castro, a Bíblia Gnóstica Proibida. Pergunta o que quiseres perguntar, porque vou-lo revelarei, abertamente e sem analogias, Jesus disse. Então Maria disse, meu Senhor, tu trouxestes os mistérios ao mundo por causa da pobreza e da riqueza, e por causa da debilidade e da opulência, e por causa de corpos sãos. Numa palavra, por causa de tudo o que mencionamos. Assim, se vamos pelas diferentes regiões da terra e não têm fé em nós, e eles não têm fé em nós, não prestando atenção às nossas palavras, quando realizamos qualquer um dos mistérios nesses lugares, saberão eles realmente e em verdade que nós proclamamos as palavras do Deus do universo? E o Salvador respondeu dizendo a Maria, aqui é Maria Madalena, tá? Não é a Maria, a mãe de Jesus. Ô Kevin, é isso mesmo, o livro de Maria Madalena eu também gosto bastante. Sim, o livro de Tomé também é muito bom. Eles são bem simples, mas fáceis de entender também, é bom para começar. Depois vocês vão para o Psicosofia, que é um pouquinho mais complexo, mas o conhecimento que vocês tiverem nos outros vai ajudar vocês a compreender o que ele fala de mistério, o que são os 24 anciãos e todas as coisas do Psicosofia. Por isso que eu coloco bem na ordem, numa ordem bem fácil de compreender na Bíblia Gnóstica. Depois eu tenho que pedir, Kevin, me lembra para pedir a Bíblia Gnóstica para trazer, para te mandar. O Salvador respondeu, dizendo a Maria, no meio dos discípulos. Tá vendo? Os discípulos estavam lá quietinhos e só Maria perguntando. Relativamente a este mistério, acerca do qual me perguntas, ensinei-vos anteriormente, contudo, repeti-lo-ei para vós. Na realidade, Maria, não somente tu, mas qualquer homem que realize o mistério da ressurreição e da morte, esse que cura os demônios, todas as dores, todas as doenças, assim como o cego, o aleijado, o manco, o mudo e surdo, e que vos dei anteriormente, todo aquele que receba e realize este mistério, só então se pede por todas as coisas, pobreza e riqueza, debilidade e opulência, corpo são e por toda a cura do corpo, e pela ressurreição da morte, e pela cura do aleijado, do mudo e do surdo, e todas as doenças e dores, numa palavra, o que realize esse mistério e peça todas as coisas que vos acabo de mencionar, imediatamente virão auxiliá-lo. Quando o Salvador disse isto, os discípulos adiantaram-se juntos e exclamaram: Ó Salvador,
estamos agitados pelas grandes realidades que nos dizes. E porque suportastes as nossas almas, elas têm nos pressionado para sair de nós em direção a ti, porque nascemos de ti. Assim, pois, devido às grandes realidades que nos dizes, as nossas almas deliram e pressionam-nos excessivamente, ansiando sair de nós para a região do teu reino. Tá vendo o que eu disse aqui? Que é a diferença de quem é gnóstico para crente, católico, esses testemunhos de Jeová, sei lá, um monte de gente que tem aí que adoram. Porque normalmente as pessoas, elas estão sempre ligadas ao mundo ainda, às coisas materiais. Quando você é gnóstico, você tem essa experiência que os discípulos estão retratando aqui, que é quando Jesus revela essas coisas poderosas, falando de ressurreição de mortos, falando de curar surdos, mudos, pobreza e opulência, eles não falam aqui, Senhor, estamos ansiosos para fazer isso, para ficar rico, para ter esse mistério, para ser conhecido como aquele que cura cego, surdo e ficar famoso. Eles falam, nossas almas, elas deliram, elas nos pressionam para sair do nosso corpo e ir para ti. E ir para ti, porque nós viemos de ti. E eles entendem que eles vieram de Cristo. E Cristo é o princípio e criador de todas as coisas, é a luz primordial. E o Pai é o Pai da luz, que é o Pai de Cristo. E a gente anseia por isso. Então esse ansiar, isso é quando você sente essa iluminação. A gnose não é simplesmente... Oi, tudo bom, amiga? A gnose não é simplesmente um conhecimento de um livro. Não é simplesmente você saber e ler aqui e entender. É uma transformação e uma despertar da sua alma, e a sua alma querer estar grudada junto com Deus. Não é grudada no sentido de... é unificada de novo. Sabe quando parece que você está separado? Igual uma água que tem uma gotinha que vai tentando e se atraindo de volta para o oceano, para volta para um lago. É assim, quando evapora e vai se tornar com tudo, a luz vai voltar para onde? Então é uma sensação que você tem muito especial. Então esse conhecimento que eu digo que é a gnose, é esse retornar à origem, retornar ao Pai. Então sempre Deus fala para mim, você já olhou para dentro de você hoje? Então às vezes eu fico olhando muito para fora, e aí eu paro e olho para dentro de mim, e conheço a mim, o que realmente faz sentido para mim. Às vezes a gente fica preocupado com aluguel, com dinheiro, com casa, com boleto, com trabalho, com pessoas. Isso são coisas exteriores, mas o que realmente te motiva, o que realmente faz você acordar de manhã, você ir dormir à noite, quando você está sozinho, o que realmente te faz? Sabe, eu normalmente, quando eu paro para não fazer nada, aí do nada eu vejo, já estou postando um vídeo, já estou lendo, já pego um livro aqui para ler para mim mesmo, para falar sobre Jesus, para ouvir Jesus, porque parece que é o que me alimenta. Não é que eu faço para ficar famoso, que eu faço porque eu quero me mostrar para os outros, quero falar que eu sei mais que alguém, não. É algo que eu faço para mim. Eu vou para a academia, eu boto fone, eu vou falando com Deus. Não que seja uma obrigação, mas porque é algo que é a minha natureza. Então quando você entende que a sua natureza é espiritual, você se conhece, você sempre vai ansiar para isso. Então Jesus falando aqui sobre milagres, talvez alguém aí deve ter pensado, nossa, eu quero aprender esse mistério aí de ressuscitar morto, de curar enfermos, de fazer isso, aquilo, de ficar rico, da pobreza, da opulência, que vai acontecer em um instante só. Que ele fala aqui, vos acabo de mencionar, imediatamente viram auxiliá-lo. E os discípulos falam, Senhor, eu quero sair do meu corpo e estar junto contigo. Essa é a sensação que eu tenho. Então você tem que ter essa sensação quando você ouve as palavras de Cristo. E isso são as palavras de Cristo. Não são as minhas palavras, eu sou um leitor aqui, gente. Aqui é o Clube do Livro. Vocês podem perguntar se tiver dúvida aqui. Psicossofia da Bíblia Gnóstica Proibida. Quando os discípulos disseram isto,
o Salvador continuou dizendo: Se ides às cidades, reinos ou países, divulgai a palavra, dizendo-lhes em primeiro lugar: procurai sempre, sem cessar, até que encontreis os mistérios da luz, que vos levarão ao reino da luz. Dizei-lhes: acautelai-vos das doutrinas do erro, porque virão muitos em meu nome e dirão: eu sou ele, Cristo. Não o são, e conduzirão muitos pelo caminho do mal. Assim, pois, a todos aqueles que venham a vós e em vós tenham fé, e prestem atenção às vossas palavras, e realizem o que é digno dos mistérios da luz, dai-lhes os mistérios, e não os oculteis nada. Para o que mereça os mistérios maiores, concedei-lhes, e para os que mereçam os mistérios menores, concedei-os também, e não lhes oculteis nada de nenhum deles. O mistério da ressurreição, da morte e da cura dos enfermos, por outro lado, não o deis a ninguém, nem instruções sobre eles, posto que este mistério pertence aos arcontes, com todos os seus nomes. Por este motivo, não o deis a ninguém, nem instruções sobre eles, até que estabeleçais a fé pelo mundo inteiro, a fim de que, se vós chegais às cidades ou países, e não vos recebam bem, e não tenham fé, não prestando atenção às vossas palavras, possais despertar os mortos, curar os aleijados, os cegos e as múltiplas doenças nessas regiões. E através de tudo isto, terão fé em vós. Assim podeis divulgar o Deus do universo, e terão fé nas vossas palavras. Por esta razão, não vos darei esse mistério enquanto não estabeleçais a fé pelo mundo inteiro. Quando o Salvador disse isto, continuou novamente o seu sermão e disse a Maria: Assim, pois, Maria, presta atenção à palavra relacionada com o que me perguntaste. Quem força o homem até que este peque? Prestai atenção agora. A criança nasce e nela é débil a força. Aqui a força é com letra maiúscula, tá? Que é a centelha divina, que é a força, quando ele fala com letra maiúscula aqui, é a gnose, é a centelha divina, é a sua partícula de Deus. Já viu o filme, como é que é? Guerra nas Estrelas, Star Wars, que eles falam pelo poder da força, a força, tal, que é aquele poder que faz tudo. Isso aqui também, tá? Tudo isso é... Eu acho que eles pegam desses livros, que a Pisofia foi descoberta em 1880, eu acho. Acho que eles pegam desses livros para fazer isso. Ô, meu amigo, depois eu vou postar no canal Escola Gnóstica Cristã essa live inteira lá e você pode ver lá, tá bom, Charles? Aí você pode ver, mas obrigado aí pela presença. Então, quando a criança nasce, é débil nela a força, tá? Da gente nasce e a força tá ali dormindo, tá bem fraquinha, tá? Sim, sim, alguns, como as irmãs, que eram irmãos, né, que fazem o filme Matrix e Destino de Júpiter, eles estudaram muito os livros gnósticos e as religiões orientais. As religiões orientais, a maioria, o Tantra, o budismo, o taoísmo, o Zen e tal, algumas elas realmente eles conheceram uma parte desse conhecimento. Eles não chamavam de gnose, chamavam de iluminação, de outras coisas lá tal, caminho, algumas coisas, mas não tem essa compreensão que Jesus tem, porque eles são bem limitados, né? Tanto que Lao Tse até fala, eu não sei o que é, eu dei um nome para ele chamar de tal, mas eu não sei, é uma força tal.
também Brahma, tal, eles falam, é uma força, eles dão um nome na língua deles. Mas só Jesus realmente que traz, literalmente, porque ele é essa força. Jesus é a força, Jesus é a luz. Então, é que as pessoas tentam comparar, às vezes, o cristianismo gnóstico, o Jesus com Buda, com Lao Tse. Não, tipo, não tem, não é. Buda era um iluminado, ele alcançou a luz. O Lao Tse, ele alcançou o tal, ele alcançou essa luz. Não é que ele alcançou, ele entendia que era a luz e vivia conforme a luz. Agora, Jesus é a luz. Jesus é a luz. E o Pai é o Pai da luz. Quando eles falam essa energia, tudo é o Pai de Jesus, que é tudo. O Lúcifer, a gente não tem no gnosticismo esse Lúcifer aí, tá? E também nem na Bíblia tem a palavra Lúcifer lá. É uma situação que eles criaram, que eles viram lá, estrela da manhã, faz lá uns negócios lá e criaram esse nome assim. Lá tem o adversário, o acusador, que traduz para diabo ou satanás, que é só uma tradução. Nos livros gnósticos tem Belial, que é o rei do Hades. Tanto que Jesus fala até nos evangelhos de Belial. Ele fala, Belial que vem, tal, que luta contra eles, contra ele mesmo. Então existem vários 5 arcontes que dominam os Hades. E aí tem 7 arcontes que dominam os 7 céus, e aí tem Sabaoth, tem Adabaoth, tem Astafários, tem outros, e aí tudo isso são espíritos aí que a gente pode comparar aí com essa noção, mas não tem um ser que se opõe a Deus, nem pode, não existe. Até vou dar uma parêntese aqui para vocês, porque isso também é um conceito muito estranho das pessoas e que acho que os próprios arcontes imputam isso na cabeça das pessoas para elas acharem que existe algum ser que possa se opor a Deus. E não existe, tá, gente? A Deus, quando eu falo, é o Pai não gerado, o Espírito invisível, o Pai de Jesus. Não existe nenhum ser no universo que consiga nem olhar para ele. Eles nem sabem que ele existe, para falar a verdade. Vamos colocar aqui. Eles não sabem que o Pai existe. Só Jesus que sabe que o Pai existe, que o Espírito invisível existe, porque o Pai falou para ele. Então o Espírito invisível é essa energia que faz tudo, que está dentro de tudo. E aí ele cria o Pai, e aí o Pai pensa, o pensamento é a mãe, e os dois juntos se unem e cria Jesus, geram Jesus, por isso que Jesus é unigênito. Aí Jesus cria todos os pleromas, cria tudo no universos acima de onde a gente está. Aí a Sofia, Piscis Sofia, que é filha da Sofia, da Barbelo, a Piscis Sofia, ela vai e quer fazer uma coisa sem o consentimento do Espírito Invisível. E aí ela cria Yadabaoth, que é um arconte, uma serpente com cabeça de leão. E aí esse ser, ele acha que ele é Deus. Aí ele fala, eu sou Deus, e não existe outro além de mim lá, que ele vê uma escuridão, que é tipo um aborto, assim. É o único lugar em tudo que é escuro, que aí é onde a gente vive, que é esse universo do caos. Aí ele vai criando, ele cria 12 filhos, e aí entre esses filhos eles vão brigando lá. Aí a Sofia fala pra ele que ele não é o único tal, aí Sabaoth acredita na Sofia, ela coloca Sabaoth acima do filho do pai dele, que é Yadabaoth, e aí Sabaoth fica no 7º céu, e o pai dele fica ali brigando. Então fica Sabaoth na direita, o Yadabaoth na esquerda, e a Sofia no meio. Sempre a Sofia que manda tudo aqui no universo. Ela fica no 9º céu, mas ela ainda domina tudo. Por isso que eu falo que o Espírito Santo é quem está aqui. Então, por isso que eles falam, aí nos livros gnósticos, fala assim, Sabaoth é a direita e a esquerda. Igual na Macumba, nesses lugares, tem a direita e a esquerda, a mesa branca e a mesa preta lá, tem a direita e a esquerda, os espíritos bons e maus lá, que eles falam, é assim. E aí é isso. Mas não tem o diabo, tá? E tem Belial lá, que Jesus foi lá no Hades lá para destruir. E aí eles ficam lutando entre si, disputando reinos, disputando o mundo e tal. Mas não tem essa noção da história bíblica lá de o diabo lutou contra Deus e foi a terceira parte. É mais ou menos como se fosse Yadabaoth lutando contra Sabaoth. Mas não é o pai de Jesus, entendeu? O diabo não pode... Ele nem sabe que existe o pai, ele sabe que existe Jesus. Mas ele não sabe, eles não têm como. E ninguém consegue
se opor a Deus, entendeu? Querer ser igual, que a história é tipo, ele quis ser igual a Deus, sentar no trono de Deus, lá igual tá na série do Lúcifer lá, né? Mas não tem nada disso, então é um pouco de compreender, tem que ler muito, são muitos livros que falam disso, né? Aqui tem 600 páginas aqui, aí tem um livro sobre a origem do mundo, tem um livro A Hipóstase dos Arcontes, tem o Apócrifo de João, tal. Então vários livros contam a mesma história, tá? Não é só um. Igual no Gênesis, só tem um livro que conta a mesma história. Então, só aquele que conta, Deus criou o mundo em 6 dias. Lá tem. Aqui não, aqui tem 10, 20, 50 livros que contam a mesma história. Jesus fala para Judas e fala, Judas, tinha um espírito invisível, aí ele foi criando vários astros, vários seres, aí criou Yadamalf. Todos os livros falam a mesma história. Então, não tem aquele negócio de por 2 ou 3 testemunhas alguma coisa é certo. Então, eu prefiro acreditar que em lugares diferentes, no Egito, Hermes Trismegisto, todo mundo falava a mesma história. E aí depois vem e eles contam a mesma história do que os judeus que foi lá e criou uma história que é copiada dos sumérios, tal. Quem leu o livro Perdido de Enki também, tem um pouquinho dessa história lá dos Anunnakis, e aí tem umas guerras entre eles, que daí eu acho que corrobora de ter essa noção aí. Mas esse conceito do diabo, de Lúcifer, quem criou acho que foi a Igreja Católica, tipo, para purgatório, para colocar medo nas pessoas, tem aquele inferno de Dante. Então tem um monte de situações aí, tanto que no Velho Testamento normalmente tem espíritos e tal, e às vezes o próprio Deus é o diabo ali, porque ele que manda matar todo mundo, né? Aí é Deus, aí tem Moloque, Baal, tem um monte de deuses ali que eles ficam se degladiando e brigando tal, entre eles. Até Salomão que pediu sabedoria para Deus, foi o homem mais sábio do mundo. Aí depois, no final da vida, porque se envolveu com mulheres, começou a adorar, fazer libações para outros deuses lá. Se ele soubesse que o Sabaoth, que é Adonai, que eles chamam, é o único Deus, fosse Deus poderoso, Salomão, que era o mais sábio, você acha que ele iria abandonar por causa de mulher, o Deus? Então ele entendia já que não era, e aí até tem um livro, o Testamento de Salomão, depois vocês podem pesquisar, e a Goétia, essas coisas de maçonaria, de outras coisas, da Goétia, tem a parte que Salomão invoca, e aí o arcanjo Miguel lá eles falam que dá um símbolo para ele, uma chave lá, um amuleto que ele tem um poder sobre um demônio lá, esqueci o nome do demônio. Aí esse demônio vai lá e aprisiona os outros demônios para construir o templo, e aí vem lá um monte de demônio que ele vai usando para construir o templo, carregar pedra, trazer tesouro, trazer a coluna lá do coisa, tem vários demônios lá. Então, toda a Goétia, tudo isso é baseado em Davi e Salomão, nos selos dele, aqueles símbolos de Salomão, a estrela de 6 pontas, a estrela de 5 pontas, lá pode ver esses desenhos todos. Então tudo isso realmente indica que o próprio Sabaoth, o próprio Jeová deles, realmente tem essa conexão com esses espíritos. E é igual eu falo para as pessoas, abaixo do 8º céu, do 7º céu, não tem essa de anjo bom, anjo mau, demônio. Tudo é mal. Tudo não tem a luz do Pai. Nenhum deles tem o conhecimento do Pai. Então, quem não tem o Pai, que é o bom, que é a luz, tudo é inferior, tudo é maligno. Por mais que eles façam uma ou outra coisa boa para as pessoas, parecendo boa, é igual você vai num negócio de magia, de bruxa, elas podem tanto fazer uma coisa que para elas é boa, que é curar alguém, quanto pode também matar alguém. É a forma como eles manipulam as energias. Tanto que aqui Jesus, eu tô até falando tão rápido, eu não tô nem respirando. Aqui Jesus, ele fala para os discípulos, né? Os mistérios da ressurreição dos mortos, da cura dos aleijados, tal, não dá para ninguém, porque eles são dos arcontes. Então, não é uma coisa do Pai, porque o Pai, ele não se envolve com a matéria, o Pai é luz. Então qualquer coisa material deste mundo relacionada ao corpo é feito pelos arcontes. Então é um símbolo, é alguma coisa, é uma forma de se falar. É igual eu falo no Evangelho de Filipe. Que legal, amiga, que você é bruxa. Então você entende o que eu falo, né? Porque é a manipulação das energias mesmo, que você pode usar para o bem, para o mal. Tem um cara que é Frabato, que era o Franz Bardon.
dos caminhos do iniciático, eles têm muito assim, de você manipular a energia do Akasha, você manipular igual os hindus falam. Então realmente tem os 4 elementos, e isso são coisas da matéria, dos arcontes, desse universo aqui. E aí cada um pode fazer. Então o que Jesus fala aqui, isso você não dá para todo mundo, não ensina para ninguém esses mistérios, porque são dos arcontes. E aí você usa quando você, tipo, vai num lugar, a pessoa não, tipo, ninguém acredita em você, aí você vai lá e ressuscita um morto. E aí você consegue fazer isso através desse poder. Eu também não posso falar, mas eu vou falar. Porque é um poder. Jesus fala que é só quando o mundo inteiro tiver conhecido ele e tal, mas hoje em dia a gente tem internet, então eu presumo que o mundo inteiro já conheça ele, então não tem problema nenhum. O que acontece? É igual eu falo sempre, né, do Evangelho de Filipe, e eu até postei um vídeo disso hoje. No Evangelho de Filipe fala assim, que um dia um discípulo pediu uma coisa desse mundo ao Senhor, a Jesus. E Jesus falou assim, pede para tua mãe, e a tua mãe te fará participar das coisas de outro. Por quê? Porque ele fala que as potências malignas estão ao serviço dos santos, que somos nós, pois o Espírito Santo, a Sofia, cega a eles, para que eles pensem que estão servindo um homem comum, alguém que adora eles, que faz sacrifício para eles, mas na verdade eles estão servindo a um santo, eu ou você, tal, um iluminado, alguém de Jesus. Então é a mãe, por isso que, e aí tem até dessa parte que o Espírito Santo é a mãe, a Sofia, ela é uma oferenda. Ela aceita uma oferenda, ela é o sal das nossas oferendas. Como se você estivesse adorando a Deus e você oferece um louvor, mas é sem sal. E para ter poder, para ter gosto para Deus, tem que ter o sal. E o sal é a Sofia. E ela é a mãe dos anjos, ele fala até nesse livro. Então, quando você quer algo, você não pede para o Pai. E quem faz tudo isso é a Sofia, que é o Espírito Santo que está aqui. Então, quando eu for expulsar um demônio, ou quiser curar alguém, fazer alguma coisa, eu não vou falar assim, Deus, em nome de Jesus, tira esse demônio. Pai, tira esse demônio. Ou, em nome de... sai e tal. Fica ali aquela briga, igual os crentes lá ficam fazendo lá na TV. Quando você tem comunhão e compreende a Sofia, e você busca, e você tem essa iluminação, você só fala, Espírito Santo, amarra esse demônio. Espírito Santo, eu quero um emprego novo. Espírito Santo, eu preciso que essa pessoa cure ela, tire o câncer dela para que ela acredite em Jesus. O Espírito Santo, como tudo isso são obras dos arcontes, quem domina os arcontes é o Espírito Santo. No Evangelho de Filipe também tem uma parte que fala assim, que o Espírito Santo, ele controla todos os espíritos, os bons e os maus, para que eles não façam o que eles querem. É ela que controla tudo. Então, tanto os dóceis quanto os indóceis. Então, quando você tem essa comunhão e essa união com o Espírito Santo, e aí você vê que tem uma doença lá, que você precisa, nem você mesmo, ou qualquer coisa, você fala, Espírito Santo, tira. Então, aquele espírito que está colocando uma doença na pessoa, ou mal, o Espírito Santo vai fazer ele sair. E fala, sai. Aí ele tem que obedecer o Espírito Santo, entendeu? Então, é o Espírito Santo que move tudo e cega eles para que eles saiam ou não, eles tirem ou não. E também não precisa ser um espírito, pode ser uma doença mesmo. Vai ter lá um negócio material. Como o Pai não é material, é só espírito, ele não se envolve. Mas o Espírito Santo está aqui, porque é a mãe que criou essa matéria. É que essa parte da matéria é feminina. O espírito, a luz, é masculino. Então quem age aqui é a Sofia. Tá? Então você ter esse conhecimento, você consegue manipular as coisas e fazer as coisas com essa oração. A maioria das pessoas não oram para o Espírito Santo, então ninguém sabe. As pessoas oram para Deus e para Jesus, ou no máximo falam, Espírito Santo, acho que é uma língua estranha que vai só para falar em línguas, tal, uma energia para se sentir bem. Não, o Espírito Santo é quem está aqui. Quem está aqui na Terra é o Espírito Santo, é a Sofia. E quem domina todos os espíritos bons e maus e está acima de todos eles é ela. Então qualquer coisa que você quiser, você tem que pedir para o Espírito Santo. Mas não é só pedir sem estar alinhado com ele, não é um gênio da lâmpada que você esfrega ali, ó. Vou esfregar aqui, vai sair, eu vou pedir 3 desejos, independente da minha situação ou não. Você tem que ter essa intimidade. Então você tem que ser um com ele. E aí isso é um
um viver no Espírito, né? Por isso que fala, vivemos no Espírito, andamos com o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele tem ciúme. Então você tem que andar bem alinhado, buscar conhecimento e sempre vivendo com ele ali, ouvindo e obedecendo ela. E ela manda. Se o Espírito Santo criou Deus e Deus criou a Sofia, como é que a Sofia é o Espírito Santo? Quem disse que o Espírito Santo criou Deus? Não é o Espírito Santo, é o Espírito invisível. São coisas diferentes. O Espírito invisível é um, o Pai é outro, a Sofia, que eu falo, o Espírito Santo é Barbelo, que é a Sofia, o Barbelo. Aí ele e o Pai e a Sofia, o Barbelo, criam Jesus. Mas o Espírito invisível é Espírito invisível, não é Espírito sagrado. Quando eu falar Espírito sagrado, aí é o Espírito Santo, é a Sofia. Mas também não tem só uma, tem várias. Tem a Sofia Zoe, a Piscis Sofia, são várias emanações do Espírito Santo, da Sofia, tá? Não são, no que vocês não tem uma coisa só, tudo são emanações da mesma coisa, tá? Então o Espírito invisível é único. As outras coisas, outros seres são emanações dele, tá? Não é que não são ele. Tudo é ele, mas tudo é uma emanação, tá? É igual se eu sou eu sou aqui. Mas dentro de mim tem o meu espírito, tem a minha alma e tem o meu corpo aqui. Tudo sou eu. Mas se eu conseguisse aqui mudar aqui e o meu espírito aparecer para você, você ia entender, mas você sabe que é o mesmo. E a minha alma estivesse aqui e aparecesse e falasse para você, mas tudo seria eu. É assim, entendeu? Nesse livro aqui eu vou ler agora, vocês vão entender um pouquinho mais dessa divisão das coisas no ser humano e como é um reflexo. Tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. Então é um reflexo do que tem em cima, tá? Hoje está rendendo essa aula aqui. Aula não, né? Essa resenha. Aproveita, gente, que eu falo que vou fazer depois, só depois daqui uns um ano que eu faço. 2 meses que eu fico sem fazer live. Mas eu vou tentar fazer mais. Ai, que eu sinto que eu não tenho muita coisa para ensinar para vocês. Vocês já sabem tudo. Aqui. A criança nasce e nela é débil a força. É débil a alma e também nela é débil o espírito falso. Numa palavra, os 3 juntos são débeis. Contudo, sem nenhum deles, nada perceberia, do bom ou do mal. Devido ao peso do esquecimento, que é muito grave. O corpo também é débil. E a criança alimenta-se das delícias do mundo dos arcontes. A força atrai para si mesma uma porção da força que está nas delícias. A alma atrai para si mesma uma porção da alma que está nas delícias. E o falso espírito atrai para si mesmo uma porção do maligno que está nas delícias e nas suas cobiças. E por outro lado, o corpo atrai para si mesmo a matéria que não percebe, que está nas delícias. O destino, pelo contrário, não toma nada das delícias, porque não está misturado com elas, mas está novamente na condição que veio ao mundo. E pouco a pouco, a força, a alma e o espírito falso crescem, e cada um percebe, de acordo com a sua natureza. A força intui no sentido de obter a luz da altura. A alma, por seu lado, aspira procurar a região da retidão, que está misturada, a qual é a região da mescla. E o espírito falso, por seu lado, procura todas as perversidades, cobiças e todos os pecados. O corpo, pelo contrário, não percebe nada, a menos e que obtenha força da matéria. E imediatamente os 3 desenvolvem um sentido de acordo com a sua própria natureza. E os receptores retributivos designam os servidores liturgos para segui-los e para ser testemunha de todos os pecados que cometam.
com o propósito de obter uma forma ou método para castigá-los no juízo. E depois disto, o espírito falso concebe e percebe todos os pecados e maldade que os arcontes do grande destino ordenaram e fizeram para a alma. A força interior incita a alma para procurar a região da luz e a divindade completa. E o falso espírito conduz para longe a alma e obriga-a continuamente a praticar todos os atos do mal, de mal viver, todos os agravos e todos os pecados, e persistentemente atribui-os à alma, sendo hostil para com ela, obrigando-a a cometer todas as maldades e todos os pecados. E este incita os servidores retributivos para que sejam testemunhas de todos os pecados que cometerá. Além disso, se a alma descansa de dia e de noite, perturba-a nos seus sonhos, com as cobiças do mundo, fazendo com que anele todas as coisas do mundo. Numa palavra, indula a todas as coisas que os arcontes ordenaram para ela, e que lhe sejam hostis, obrigando-a que faça o que não lhe agrada. Assim, pois, Maria, este é, na realidade, o inimigo da alma, que a força, até que cometa todos os pecados. Portanto, se o tempo desse homem se completou, o destino aparece primeiramente e conduzi-o à morte, através dos arcontes e das suas cadeias com as quais estão atados ao destino. E mais adiante chegam os receptores retributivos e conduzem essa alma fora do corpo. E tempos depois, estes passam 3 dias com ela, circundando por todas as regiões e enviam-na para todos os aeons do mundo. O espírito falso e o destino seguem-na, e a força regressa à Virgem da Luz. E 3 dias depois, os receptores retributivos guiam para baixo essa alma, ao amente do caos. E quando a levam para baixo, ao caos, entregam-na àqueles que castigam. E os receptores retributivos regressam às suas regiões de acordo com a economia dos trabalhos dos arcontes, relativos ao surgimento das almas. E o espírito falso converte-se no receptor da alma, cabendo-lhe deslocá-la de acordo com o castigo pelos pecados que cometeu, e estar em grande inimizade contra ela. E quando a alma concluiu, no caos, os castigos de acordo com os pecados cometidos, o espírito falso conduz-la para fora do caos, cabendo-lhe deslocá-la para cada região conforme os pecados que cometeu. Este conduzi-la-á ao caminho dos arcontes, ou regentes do meio. E quando ela chega junto deles, perguntam-lhe se encontrou ou não os mistérios do destino. E se não os encontrou, interrogam-na sobre o seu próprio destino. E os arcontes castigam essa alma, de acordo com os pecados dos quais é culpada. Dir-vos-ei qual o tipo dos seus pecados na expansão do universo. Portanto, quando termina o tempo dos castigos dessa alma, nos juízes dos arcontes do meio, o espírito falso
conduz a alma para fora de todas as regiões do arconte do meio, e trá-la ante a luz do sol, de acordo com o mandato do primeiro homem. Jeú, e leva ante o juiz, a Virgem da Luz. Ela examina-a e considera que é uma alma pecadora, e arroja o seu poder de luz para a sua exata posição, pelo seu corpo e pelo seu sentido comum, do qual vos falarei na expansão do universo. E a Virgem da Luz sela a alma e entrega-a a um de seus receptores, para que a verta num corpo que se adapte aos pecados que cometeu. Aqui é um ponto importante do gnosticismo, que é a reencarnação. Aqui é um ponto importante do gnosticismo, que é a reencarnação. Então, você percebe que todo o processo, desde quando você nasce, existe um espírito falsificado, que foi os arcontes que criaram, que ele te induz a pecar. Te induz a pecar e ter medo e não buscar a luz, não buscar e aumentar essa força para a luz. E aí quando você morre, a força que você tinha, que era pouquinho, ela volta para a Virgem da Luz. Quem é essa Virgem da Luz? É a Sofia. Por isso que eu falei, a Sofia ela comanda tudo aqui. Mesmo que hajam os arcontes e tal, ela comanda tudo. E aí o que existe de centelha de luz em nós vem dela, ela que coloca dentro do corpo. Mas se você passa uma vida inteira sem buscar o conhecimento, sem meditar, sem colocar, só seguindo os próprios desejos, a cobiça, você está servindo os arcontes. E aí você, através do medo das doutrinas, você serve a ele. E aí eles vão... Não é o Pai que castiga, você percebe? Não é Deus, o Jeová não, né? O Jeová de Sabaoth. Não é o Pai de Jesus que castiga. Aqui não tem nada acima, não tem nada do Pai. Aqui é realmente os arcontes. Eles vão castigar vocês conforme a lei deles, porque vocês servem a eles, servem as leis deles, esses mandamentos que eles criam. Se você segue a lei, você vai ser julgado pela lei que você serve. Jesus veio para te libertar. Ele falou assim, olha, você não está debaixo da lei. Eu trouxe liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí tem pessoas que continuam querendo ficar abaixo da lei, mesmo depois de Jesus ter liberto. Então, um escravo, ele é liberto, aí depois ele, por vontade própria, vai lá e se faz de escravo de novo. Ele não vai ser liberto de novo. Jesus falou, já te libertei uma vez, agora você quer ficar lá abaixo da prisão, seguir regras, doutrinas, as leis do Velho Testamento, que é o que as pessoas fazem, vai lá e sirva. Então, eu não brigo com as pessoas porque elas dão dízimo, porque é uma coisa por causa do dinheiro delas. Eu não estou nem aí pro dinheiro delas. O problema é que quando você faz coisas que são da lei do Antigo Testamento, da lei dos arcontes, você se coloca abaixo da lei deles. Quando você segue as doutrinas deles, igual esse negócio da mulher ser submissa, da mulher ter que ficar calada e tal, de mulher não poder falar, não poder... Isso aí são coisas do Antigo Testamento. E as pessoas servem isso. Paulo trouxe isso para a igreja e as pessoas servem isso, destroem as mulheres, destroem tudo, e isso coloca todo mundo em pecado, abaixo da lei. E Jesus trouxe liberdade, Jesus trouxe, tanto que aqui ele só fala para Maria Madalena, tá? Os outros discípulos, tudo fica quieto, ele não está falando para os discípulos, está falando com ela. E ele exaltou ela. E esse ponto, que as freiras lá, teve um negócio do Papa lá, que ele morreu, e a freira não podia, nenhuma freira se despedir lá. E aí uma freira invadiu, quebrou o protocolo, e foi lá e viu o enterro dele. Então, tipo, isso realmente é uma distorção daquilo que realmente Jesus quis dizer. Então, toda vez que a pessoa segue essas formas dos arcontes, as leis, as regras tal, e vive conforme o sistema, ela vai, a partir do momento que ela sai do corpo, a alma dela vai sofrer castigo. Esses espíritos retributivos, esses receptores, são demônios que ficam te acompanhando, escrevendo o que você está fazendo. E o espírito falsificado fica tentando fazer você pecar. E ele te induz, é igual o pica-pau, tem o diabo e tem um anjinho lá. Esse é o espírito falso e aqui é a força. A força tenta te fazer ouvir as palavras de Deus, buscar a iluminação e tal, e o outro é o espírito falso aqui. Normalmente a gente segue o espírito falso. E aí, se até o fim você não se arrepender, quando você morrer, ou antes você não se arrepender, você vai sofrer esses castigos. Mas não é o fim, tá? Aí você vai sofrer, vai passar lá, aí depois disso,
os arcontes do destino, vão perguntar se você sabe o mistério do destino, como você não vai saber, porque não leu isso aqui. Aí ele vai te dar todo o seu destino, e o seu destino é retornar, que é essa roda de Sansara. Aí você vai para frente da Virgem da Luz, que é a Sofia, e ela vai olhar para você e ver se você é uma alma pecadora. E se ela te deu a luz, é porque você era um gnóstico. E aí, se você é, ela vai fazer o quê? Pega o que você é, vê os seus pecados e te colocar num corpo conforme os pecados que você cometeu. E aí você reencarna num corpo, às vezes. Se era rico, você vai encarnar num corpo de pobre. Se era saudável, vai encarnar, às vezes, no corpo de alguém que tem uma doença e tal. E aí essas tramas aí do destino. Por isso que muitos nos judeus eles falavam, perguntavam até para Jesus, Jesus, esse daqui é cego por quê? Porque o pai dele pecou e tal, porque tem muito isso. E aí Jesus falou, não, esse daí é porque é para a glória de Deus. Foi feito isso porque já sabia que seria esse o ponto. No gnosticismo, amiga, não tem pecado, tá? É isso que eu estou tentando explicar. No gnosticismo não existe pecado. Jesus falou, a única coisa que pode ser dito pecado é o adultério. Então, se você casar com alguém diante do Pai, diante de Jesus, você se torna uma alma só, um corpo só com uma pessoa, uma alma e um corpo. E aí você trai essa pessoa, isso quebra essa união espiritual, e aí isso é a única coisa que pode ser chamada de pecado. O resto, não, a gente não está abaixo de lei, então eu não posso falar, isso daqui é pecado ou não. Você está vivendo como eu disse, o espírito falsificado o espírito falso vai sempre tentar fazer a gente fazer coisas que sejam, vamos, não politicamente corretas, mas para eles, na lei deles, é pecado. Então, na lei dos judeus, seria pecados aí. E aí, se você faz e segue eles, quando você morre, você vai simplesmente ficar nessa roda, entendeu? Agora, se você em vida, você alcançar, mesmo você sendo trans, ou colocar, você buscar conhecimento, não importa o seu corpo, não importa se você mudou, sexo ou não, mas você alcançou o conhecimento interior de que você é uma luz, e a luz não tem sexo, você é luz divina, você é a centelha do Pai, independente do seu corpo, sua vida. E aí você desperta para isso, quando você morrer, a sua alma vai virar um jato de luz e vai para a luz, vai voltar para o Pai. Independente do que você foi aqui na Terra. No final, você alcançou essa iluminação, entendeu? Então não importa o que você faz, que é sempre o espírito falsificado. E Jesus fala, todos os pecados que você cometa, pode ser milhões. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar sempre. O problema é quando a pessoa não se arrepende até o final da vida, entendeu? Então esse é o conhecimento de você arrepender. Não é para me arrependo porque eu fiz essa escolha. Não, você fez uma... É o que para você é o certo, para você se identifica como mulher ou como homem, alguém vai. Mas o arrependimento é de não buscar o Pai, é de estar no erro. Eu quero dizer aqui, o erro, quando ele fala doutrina do erro, é os arcontes. Então, quando a gente se arrepende, quando eu falo assim, eu me arrependo de ter servido os arcontes, de estar debaixo da lei deles, de ter... Eu ficava lá, todo domingo eu ficava lá na igreja, de manhã, de tarde, de noite, adorando um pastor, um bispo, seguindo a regra, falando se eu posso beber, se eu não posso comer, e servindo os arcontes. Hoje eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, e eu faço o que Deus me coloca no meu coração. Então, se eu tô aqui, Deus falar para mim, olha, vai comer, vai beber, ou vai fazer coisa, eu vou fazer o que Deus quer, não o que os outros querem que eu faça. Eu vou fazer o que eu sentir no meu coração, que o Espírito Santo me guiar. Independente se é ir numa festa, se é ficar dentro de casa, se é ficar parado ou não. Então esse é o ponto, é você estar fazendo a vontade daquele que te enviou. Então essa compreensão de que não é nada que você faça com o seu corpo. Jesus sempre falava isso, o pessoal falava, você está comendo com as mãos sujas. Ele fala, você não tem que se preocupar de comer com a mão suja, porque o que entra dentro não contamina o homem, mas o que sai de dentro do homem é que contamina, que é a raiva, inveja, a ira, luxúria, essas coisas que contaminam a gente. A raiva, a ira, a destruição, essas coisas. Então, buscar a Deus é realmente buscar andar conformidade com Deus. E aí, quando você vai buscando, você vai realmente se incomodando com algumas coisas, não porque você ou alguém te diz que é errado ou não. O seu espírito vai determinar para você o que faz sentido ou não naquele momento e na sua vida. Então, para cada um é particular, tá? Então, não existe uma regra com Deus, no gnosticismo não tem uma regra. Tem leis para todo mundo. Não, cada um vai viver conforme
à sua vontade. Igual Pedro vivia de um jeito, era explosivo, fazia, João vivia de outro, aí João falava, é o discípulo que Jesus mais amava. E por que Jesus falava bem com Pedro, mas João, por que ele amava mais João? A gente não sabe, mas João era de um jeito, Mateus era um cobrador de impostos, Maria Madalena, por que ele tinha essa relação com Maria Madalena? O que fazia dela especial e as outras 7 mulheres que andavam com ele não? A mãe dele, porque... Então a gente não sabe esses detalhes, quem eram, o que eles faziam à noite ou de dia. Tipo, a gente sabe de uma parte. É igual vocês veem aqui eu falando para vocês, e vocês não têm noção o que eu faço de dia, se de manhã eu tava fumando, bebendo, se eu tava... Não, vocês sabem o que eu tô fazendo aqui agora. Eu vou saber o que eu posso ou não fazer depois que eu fechar isso daqui, entendeu? E isso não tem certo ou errado, é a minha verdade. Mas o que eu estou fazendo aqui agora e o que eu estou com Deus aqui agora é que importa. Assim é a sua vida. Se eu morrer hoje, aqui agora, eu já estou com essa compreensão. Então não deixa ninguém te estereotipar e tal. No gnosticismo não tem. Não vou falar, não lê a Bíblia gnóstica porque você é trans ou porque você é LGBT, você quer mais. Não. Todos são chamados à glória de Deus. E aqui Jesus fala a criança, ele não fala o homem e a mulher, não fala coisa. E na época tinha. Você acha que na época de Jesus não tinha? Não tinha? E não tem uma frase de Jesus, ele lá levantando e condenando as pessoas. Ó, aqui não, de 6.000 pessoas, quem for não vai comer o pão que foi multiplicado. Ele nunca falou, olha, dá o peixe que a gente multiplicou, mas para as pessoas que não são homem ou mulher, não dê. Jesus nunca fez isso, mas se um fariseu faria. Claro, não entra. Eu vi até aquela série The Chosen, eu tava vendo um episódio hoje, acho que tem uma mulher negra lá, né? Aí eles vão vender o óleo lá para os fariseus, lá, o pai de Tiago e de João, sei lá. Aí eles vão vender o óleo e o fariseu fala assim, ó, essa mulher não pode entrar não para negociar. Aí a menina fica lá até triste, lá, que ela falou, eu ajudei a fazer o óleo e tal, o azeite. Então, realmente, eles têm essa divisão na igreja. Se você for na igreja lá, vai ter uma divisão. Mas no gnosticismo, não, gente. Aqui eu prego para tudo. Eu não prego, né? Aqui eu converso com todo mundo e todos... E ninguém pode se converter ao gnosticismo. Se você está aqui é porque você está vencendo o espírito falso, ao invés de buscar num domingo desse, podia estar lá num pagode, podia estar curtindo, vendo besteira na TV, você está aqui ouvindo um cara falando sobre espiritualidade. Então a força está ganhando e ela está induzindo a sua alma de volta à luz, de volta à divindade perfeita, unificada. Então isso é sempre uma guerra. Então hoje eu estou aqui, amanhã eu posso, não vou fazer live, não vou fazer nada, vou comprar um jet ski e ficar andando, encher de mulher lá. Posso fazer isso. Eu sou livre, entendeu? Mas hoje a força está ganhando e amanhã o espírito falso pode ganhar, pode falar para mim, olha, vai lá e faz. Mas o segredo é você nunca deixar ele sempre ganhar, entendeu? Você sempre tem que voltar para o seu centro. Falar, olha, pô, Deus, me perdoa, pequei hoje, errei hoje, mas eu tô aqui de novo. E o problema é esse, principalmente nas igrejas, gente, eu tô falando demais hoje, não vai dar nem para ler isso daqui de novo, depois eu continuo esse livro, eu já tô com vontade no banheiro. Tem na igreja, eu lembro uma vez, acho que era da Assembleia, não sei, dessas igrejas, que tem um negócio do banco lá. Que tipo assim, se a pessoa peca lá, eles colocam a pessoa no banco. Tipo, a pessoa, sei lá, fez alguma coisa, não foi de saia, usou calça, mas tipo, só pode usar saia. Aí a pessoa era cantora, ela fica de banco, aí não pode cantar. Aí tipo, tem umas passo a passo lá. Se a pessoa, tipo, sei lá, engravidou, aí ela é expulsa da igreja lá, tipo. E aí é como se, tipo assim, todo mundo... A pessoa, a partir daquele momento, todo mundo expulsa ela e, tipo, rejeita ela e não pode conversar com ela. Acho que os testemunhos de Jeová também tem muito isso. Eu vi aquela CCB lá, sempre tem uns videozinhos do pessoal que fala, quem antes visitava, agora precisa ser visitado. Aí eu vi uns comentários, umas meninas falando, porque eu engravidei com 17 anos, 18 anos, aí todo mundo que era meus amigos se afastaram de mim, me rejeitaram, porque eu não fazia parte. Aí a pessoa... Por um erro, as pessoas tiraram ela daquele caminho, daquele grupo, e ela foi se afundando, porque um abismo chama outro abismo. Então o segredo do gnosticismo, do cristianismo, Jesus não chegar. Você acha que Pedro, Tiago, João, nesses 3 anos que andaram com Jesus, você acha que eles nunca erraram? Erravam e Jesus nunca falou, você vai para o banco, você não anda mais comigo. Não, ia lá, Pedro negou Jesus 3 vezes lá e continuou lá e veio. Então, realmente, é um caminho que a gente vai
seguir e vai ter altos e baixos, tá? Mas o importante é, até o fim, você sempre se arrependa. Todo dia de manhã, acorda e fala, Deus me perdoe. O segredo é falar assim, Pai, ouça-me como tu ouves teu filho amado Jesus Cristo. Primeiro, você tem que orar assim, fala, Pai, ouça-me como tu ouves Jesus. E Jesus intercede para o Pai me perdoar, porque é Jesus que está ali intercedendo para o Pai te perdoar. Aí você quer coisa do mundo, você fala, Espírito Santo, me dá um dinheirinho aí, que sem dinheiro a gente não vive não. E me proteja dos demônios. Aí pede, Pai, me envie 100 milhões de anjos do oitavo céu, tal. Essas orações e já era. Sou batizado da CCB desde 1996, mas sempre senti falta realmente do despertar. Viu? Agora você vai alcançar. Só falar, Espírito Santo, me enche e ler mais sobre a Sofia. Gente, eu vou porque já tem mais de 1 hora, já bebi água demais. E aí depois eu faço outra live lá. Eu vou postar esses vídeos aqui no canal Escola Gnóstica Cristã. Acho que eu posto completo, mas depois eu posto algumas partes aqui também. Obrigado a quem participou. Foi muito bom hoje. Espero que um pouquinho que eu li aqui do Pis Sofia iluminou a vida de vocês, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. A Sofia é o Espírito Santo, é a mãe do universo. Tchau, tchau.